Educação à distância, mudando realidades. Olá, como vai você, estudante dos cursos EAD aqui do Instituto Federal de Rondônia? Tudo bem? Eu sou Ivanilce Calderon e hoje nós vamos iniciar a 6ª aula da disciplina Informática Aplicada. E para iniciar esse momento, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou mulher, sou morena, tenho cabelos pretos e estou com ele amarrado. Estou trajando um blusão branco com detalhes azuis na manga, aqui pela frente. Estou usando uma calça de tecido fino preta, uma sandália clara. Eu estou aqui nos estúdios do campus Porto Velho, Zona Norte, e aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma parede branca com dizeres no tom verde, dizendo assim, ó, EAD mudando realidades. Aqui no fundo eu tenho um painel branco com pontos interconectados no tom cinza. E a aula de hoje nós vamos falar sobre comércio eletrônico e ERP. Nós já falamos desse tipo de sistema. E para iniciar a aula de hoje, a 6ª aula, lembre que é a última aula da disciplina, hein? Vamos pensar que tem atividade para entregar, tem avaliação para realizar, teus estudos não pode parar, não é verdade? Vamos lá que eu quero te apresentar o objetivo da aula de hoje. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Compreender os conceitos de e-commerce. Vamos relembrar que nós já falamos do sistema ERP e suas aplicações nos negócios. Bom, os conteúdos são os fundamentos de e-commerce e vamos falar do Enterprise Resource Planning, que a gente já comentou em aula anterior. Inicialmente, vamos pensar quais são os fundamentos do e-commerce. E o que é esse Enterprise Resource Planning? O que é? Vamos pensar e agora passamos a conceituar o que é o e-commerce. Olha aqui, ó, simplesmente uma tradução. Comércio eletrônico é a compra e venda de produtos e serviços na internet. Por isso que a gente usa esse ezinho aqui, ó. Tá bom? Por exemplo, a Shopee vende produtos direto para os consumidores, usando aplicativos e plataformas digitais. E aí nós estamos tratando de quê? De um comércio eletrônico. Nós estamos tratando de compra e venda pela internet, comércio eletrônico. E aí, para a gente falar do comércio, compra e venda no meio digital, nós precisamos lembrar e entender seus principais elementos essenciais que precisam existir para que a gente considere um e-commerce. Vamos lá? Quais são os elementos essenciais? Primeiro, tem que ter uma plataforma de venda. Depois, tem que ter meios de pagamento. Por exemplo, como é que eu vou comprar e vender ali no meio digital? Tem que ter logística e entrega. Vai pelo correio? Vai pela transportadora? Como? Tem que ter atendimento ao cliente. Por exemplo, lembra que nós falamos na aula passada, um chatbot, que é uma máquina que vai atender o cliente ali por meio de conversas bem direcionadas? E o marketing digital, que são aqueles anúncios que a gente vê nas redes sociais e no Google que vai promovendo o negócio, a venda, né? Se nós estamos falando de comércio eletrônico, lembra do Ezinho? Se a gente está falando de um comércio eletrônico, a gente precisa ter, no mínimo, esses elementos essenciais, que é a plataforma para vender, onde que eu vou vender, como que eu vou receber, como que aqui o cliente vai pagar, como que eu vou encaminhar o que ele comprou, como que eu vou atender esse cliente e, né, uma forma de divulgar, de fazer o marketing do produto que eu estou vendendo. Um exemplo prático aqui, a Amazon ela utiliza algoritmos para quê? Para sugerir produtos, com base no histórico do cliente, otimizando a experiência de compra. Por exemplo, se eu gosto de comprar um produto para o cabelo, um creme para o cabelo, estou lá comprando todo mês
né, na Amazon. E aí ela passa a entender e vai me oferecer outros produtos nessa linha que possam me interessar, né? Então ela está me ajudando a escolher de alguma forma mais direcionada e também está vendendo, né? E aqui também eu posso já iniciar a te explicar as modalidades de comércio eletrônico. Nós temos o tipo de comércio que empresa vende para o consumidor, que nós falamos que é o comércio B2C. Nós temos o tipo de comércio eletrônico que é a empresa vendendo para a empresa, que é o B2B. E nós temos o tipo de comércio eletrônico que é consumidor vendendo para o consumidor. Olha que legal, que é o C2C. Para pensar aí qual desses tipos de comércio eletrônico você já praticou, você pratica aí. Vamos entender aqui o conceito do que é o comércio eletrônico, empresa para consumidor. Quando a gente fala aqui B2C, eu estou falando que é Business to Consumer. Então, a empresa que vende para o consumidor. É um modelo de comércio eletrônico em que a empresa vende diretamente para o consumidor final. Qual que é a característica disso? Compras feitas pelo indivíduo, pagamento geralmente feito ou por cartão de crédito, Pix ou boleto, e entrega para o endereço do consumidor. Pensa comigo, eu tenho uma empresa vendendo para o consumidor e entregando o que vendeu para o consumidor. Então, é o comércio para o consumidor. Um exemplo prático, a Amazon vendendo fone de ouvido diretamente para mim, para você, que nós somos o consumidor. A Shopee vendendo uma roupa ou um eletrônico para qualquer pessoa que possa comprar pelo app. Por exemplo, eu, você, ou aqui a professora que está nos ajudando com a tradução. A empresa, um outro tipo de comércio eletrônico é empresa para empresa. Aí fala business to business, B2B, tá? É um modelo de e-commerce, de comércio eletrônico, em que uma empresa vende para outra empresa, geralmente em grandes quantidades ou com foco em revenda, né? Característica desse tipo de comércio eletrônico: negociações em maior volume, que o consumidor final não vai comprar grandes volumes, né? Às vezes até compra para fazer aquela revenda, mas aí existe um outro tipo de comércio, tá? Aí uma outra característica é contratos e faturamentos empresariais e relacionamentos de longo prazo, né? Então nós estamos aqui falando de características de empresa para empresa. Notou a diferença quando a gente falou de empresa para cliente? Vai pensando aí nessas diferenças, tá bom? E aqui um exemplo prático de comércio eletrônico de empresa, venda de empresa para empresa. Uma fábrica de camisetas, por exemplo, ela vende 1000 unidades para uma loja de roupas que vai revender, no caso, esses produtos, né? Então, uma empresa vendeu para uma empresa que vai revender para outro produto, né? Por exemplo, uma empresa de tecnologia, ela vende software para outras empresas. Então, eu estou percebendo aqui a venda de uma empresa para outra empresa. Então, nós temos aqui o tipo de comércio eletrônico configurado B2B, de empresa para empresa. E o próximo tipo de comércio eletrônico é o que a gente vem fazendo. A gente vê muito, né, isso acontecer, de consumidor para consumidor. Consumer to consumer, por isso C2C. Os próprios consumidores, nesse tipo de comércio eletrônico, vão vender produtos ou serviços diretamente entre si. Você já entrou ali no marketplace de plataforma na internet ou em grupo no WhatsApp onde uma pessoa está vendendo para outra pessoa um produto?
Geralmente, por intermédio de uma plataforma. Por exemplo, que eu acabei de dizer, né? Por exemplo, um grupo no WhatsApp. É uma plataforma, o WhatsApp, que tem um grupo que está vendendo ali entre pessoas, consumidor para consumidor. Qual que é a característica desse tipo de comércio? Vendas de produtos novos ou usados. Plataforma que atua como intermediárias. E negociação entre pessoas físicas. Aqui a gente não está falando de empresa para consumidor, nem de empresa para empresa, a gente está falando de consumidor para consumidor, né? Tem os marketplaces também nas plataformas como o Facebook. É de consumidor para consumidor, vendendo produto novo ou usado, e a plataforma está ali só fazendo intermédio, mas quem está comprando e vendendo é consumidor para consumidor. Então, lembra que nós já entendemos e vimos exemplos práticos sobre esses 3 tipos de e-commerce, tá? Vamos voltar aqui. E aí, um exemplo prático que eu posso te dizer para esse tipo de e-commerce: o usuário vende o celular usado ali dentro, ó, do Mercado Livre, que tem esse espaço lá, né? Ou na OLX, que é uma plataforma bem conhecida, para outro usuário, para outro consumidor, né? Ou alguém faz bijuterias em casa e vende lá na Elo, que é outra plataforma, ou Shopee, como um vendedor informal. Ou seja, observa aqui que tem venda de um consumidor para outro consumidor por intermédio de uma plataforma, né? Então, é uma forma de um exemplo bem interessante, né, sobre comércio eletrônico consumer to consumer. Agora vamos iniciar a falar de um outro assunto, que é um tipo de sistema, o Enterprise Resource Planning, que a gente chama como o ERP. O que é esse ERP, professora? Bom, é um sistema integrado. Se é um sistema, é um conjunto de alguma coisa, né? Para que ele serve, professora? Para gerenciar e automatizar processos internos de uma empresa. Por exemplo, vai gerenciar e automatizar as finanças, o estoque, as vendas, as produções e o RH. Imagina ter que cuidar do estoque de forma manual. Imagina você ter que organizar a planilha lá de pagamento, a organização de pagamento do RH manual. Se você tem ali 5.000 clientes, mais de sei lá quantos milhões de produtos para cadastrar, para dar baixa, para fazer toda aquela organização, você fazer esse manual? Não, existem sistemas para fazer esse tipo de gerenciamento de forma automatizada, não é isso? Então vem aqui que eu vou te falar mais um pouquinho que esse tipo de sistema, ele é usado para unificar informações em um único lugar, em um único sistema. Para quê? Para melhorar a eficiência e a tomada de decisão, para ver se vai comprar mais, se não vai comprar, o que está precisando, né, de forma geral e automatizado, mais rápido, né? E na prática, como funciona, professora, esse tipo de sistema? Bom, pode ser assim, ó, um sistema financeiro, um sistema com módulo financeiro, que vai fazer toda a organização dessa parte financeira da empresa, ou um módulo de estoque, que vai cuidar dessa parte específica, de compras, de vendas, ou o RH, porque cada item, cada módulo do sistema vai trabalhar especificamente com a necessidade que a gente está apontando. O financeiro, ele vai controlar as informações da parte financeira da empresa, estoque, compras e algo de forma automatizada, dinamizada, né? E sem, além de ser rápido, praticamente a gente pode dizer que sem falhas, né? Na prática, como isso funciona? Por exemplo, uma loja virtual usa esse sistema ERP para quê? Para controlar o estoque automaticamente. Quando uma venda é feita, o sistema gera a nota fiscal e já atualiza o financeiro. Gera a nota fiscal, já dá a baixa lá, já organiza a informação no financeiro e a venda é pronta. Tudo de uma vez só, com o sistema operando nesse aspecto.
E aí, qual que é o benefício da integração entre o e-commerce e um sistema para fazer essa automação, essa organização toda? O benefício da integração: a atualização automática do estoque, não precisa ser nada manual, redução de erros manuais, porque realmente, geralmente, o ser humano vai errar, melhorias de logística e atendimento ao cliente, relatórios integrados, porque vem muitas informações organizadas, por isso a gente fala integrados, né, para a tomada de decisão estratégica, porque é uma visão mais ampla do que está acontecendo, né? Um exemplo prático aqui dessa integração do e-commerce, né, com o ERP é integração entre o site da loja, né, e o ERP ele vai garantir que o cliente não compre um produto fora do estoque. Por exemplo, tá lá no site aparecendo lá que tem 50 pares de calçado. E aí é vendido todos eles lá, não tem mais lá no estoque, sem querer, não está utilizando o sistema para automatizar esse tipo de organização, essa informação ali. E é vendido o par, por exemplo, 51, que não tem estoque. A venda é feita, tudo processado, mas na hora para enviar para o cliente não tem. E aí como é que faz? Né? Então, um exemplo prático é esse. Resumindo a nossa aula de hoje, o que é o e-commerce? É a forma de comercializar produtos e serviços pela internet, utilizando plataformas digitais. Pode acontecer de formas diferentes, né? Que são as formas que eu mostrei para vocês. O B2C, que é de empresa para cliente. O B2B, de empresa para empresa. E o C2C, que é de cliente para cliente. Aqui tem um resuminho bem organizado para você ler e estudar depois. Falando aqui do sistema, do ERP, é um sistema que integra setores, por exemplo, que tem lá na empresa, finanças, estoque, vendas e recursos humanos. O que esse sistema vai fazer? Vai ajudar a automatizar processos e melhorar as decisões que serão tomadas pela equipe de gestão lá da empresa, os gestores da empresa. E aqui nós temos algumas referências do que nós utilizamos para produzir o conteúdo para você. Eu espero que você tenha entendido os conteúdos que nós estudamos hoje. Falamos do e-commerce, falamos do ERP, nós falamos de como que o sistema melhora, automatiza, organiza os processos dentro, os ambientes ali, né, de financeiro, de venda, de controle, né, dentro da empresa. E nós falamos dos 3 tipos de comércio eletrônico, né, onde a gente tem empresa que vende para o consumidor, que consumidor vende para consumidor e que empresa vende para empresa. Eu espero que tu tenha aprendido, eu espero que tu possa relembrar o material em casa. Aproveita para estudar, fazer as atividades, que é a nossa última aula. Eu agradeço a tua presença, agradeço que você esteja acompanhando nossas aulas, parabenizo por estar até esse momento conosco e até uma próxima disciplina. Tchau! Educação à distância, mudando realidades.